vamos saber quem está por aqui no Boa da Pan, meu querido Gavião Bueno. Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo, haja coração, é muita emoção, na estrada com o Galvão, desembarque em Curitiba. Onde? Haja da Claro, gremista, colorado, juventude, enfim, haja coração e estamos na semana do Dia das Mães. Só o Léo que não sabia, achou que era na outra, mas tudo bem. E para falar sobre os desafios, alegrias, sobre cargas, Bem-vinda, Denise. isso aí. Pô, Denise, é uma honra ter você aqui novamente com a gente no Boa da Pan, uma das ganhadoras, né, do prêmio Influenciador do Ano, Jovem Pan, primeira edição, Sim. Primeira edição. E ganhou de lavada, vou ter que falar. Exatamente. E foi bem especial, assim, nossa, ser chamada pro prêmio ano passado foi bem legal, porque, querendo ou não, é uma maneira de você ser valorizada pelo trabalho nas redes sociais. Sim. Que eu já vinha desempenhando há um tempo, e ganhar o prêmio foi bem especial. Ser a primeira lá a ser chamada, porque eu estava na ordem de votação como a última. Aí na hora eu estava me preparando psicologicamente para ser a última a ser anunciada, quem que ia ganhar a categoria, né? E fui a primeira, e foi bem emocionante, foi muito legal. O pessoal gritou horrores, o que mostra também, né? Você vê que teu trabalho tá chegando nas pessoas. E é bacana, né, ter o trabalho reconhecido assim, né? Sim, porque é todo dia. Eu falo que a rede social é uma constância que você tem que ter. E tem dias que não vai gerar nada, que não vai trazer muito retorno. Sim. E você não pode desistir, porque no dia seguinte vem coisas legais. Então é continuar sempre, saber o que você quer nas redes sociais, o que você quer entregar para o seu público, o que você quer trazer para as pessoas. E quando você é reconhecida, como foi o prêmio de uma grande empresa de comunicação, né, que todo mundo conhece, então é uma cereja do bolo, assim. Ah, que legal. Bom. E eu estou aqui com o livro Eu tenho, da Denise. Eu também Herzer, tenho. Respira, planeja e não pira. E não Olha pira. aqui, hein? E se não der certo, bate. Não. Que esse tá lá no final escondidinho. Tá lá um pedaço. Tem letras miúdas no final. Pra não ser Lá no processada cantinho assim. pelos maridos, principalmente. Se nada dessas páginas funcionar, uma surra. Ela foi bem Resolve. pequenininha. Justin Timberlake tá aqui, ó. Sempre. Ali, ó. Ele parece o boneco Falco da Mattel. Mas, ó, estou aqui com o bonitinho. livro da Denise, e a Denise trouxe 2 livros pra gente sortear. Três. Boa. Vamos sortear aqui no Boa da Pan. Então, ó, você, mãe, filhos, né, que é muito importante dar esse presente também pras mães. Sim. Então, ó, tá aqui, a gente vai fazer esse sorteio amanhã no Boa da Pan, hein? Tá bom, Tá combinado. bom? Amanhã e quinta. Quinta vai ter bastante mãe lá no Boa, da promoção, né? amanhã. Vamos falar daqui a pouco mais sobre. Mas, Denise, maternidade é um negócio difícil, né? É muito difícil. A gente fala que é os dois extremos, assim, né? Porque ao mesmo tempo que é muito amor, é muito difícil. Ele fala que é uma mistura de socorro Deus com o amor da minha vida, né? E isso acontece durante 100 vezes por dia, assim. Porque realmente você tem a sobrecarga, tem o bebê chorando, tem o bebê que fica doente, mas também tem aquela troca do olhar, do carinho de um filho que faz toda a diferença. Às vezes você trabalhou um dia inteiro, chega exausto em casa, os pais também, né, sentem isso. Você sente aquele olhar, aquele carinho do filho, você parece que recarrega a bateria, né? Então, eu falo que mesmo em meio a tanta dificuldade, tudo vale a pena, assim, quando você tem um filho. Só quando você tem, você acaba entendendo de fato isso. Porque quem olha de fora fala, vou ter filho, porque as pessoas falam, meu Deus do céu, é cara a fralda, o neném fica doente, não dorme, chora, mamãe. Você começa a pontuar tantas coisas, né? E depois você fala, era isso que eu queria pra minha vida, porque realmente é um amor que transforma, né? Que faz a gente florescer de fato e ficar mais forte, porque a gente vê quantas mães se transformam após a maternidade, assim, pra encarar o mundo por causa do filho. A gente brinca da leoa, né? E acho que é bem esse o exemplo mesmo. Boa. Show de bola. E você recebe muitos relatos pelo Instagram, você conversa com a galera no Instagram, bate papo, porque ali vem um monte de perguntas e você prestar consultoria. Eu recebo, assim, muitos relatos. Ontem uma menina me mandou, porque ela repostou uma foto que eu tinha colocado no Instagram, e daí eu curti o story dela, porque eu recebo notificação. Aí às vezes eu tento ir lá e curtir alguns.
E aí ela falou, nossa, você curtiu o meu, que legal. Daí eu comecei a conversar com ela. Eu tava em casa, sei lá, acho que era 00:30, 2 mães conversando. Meu Deus, é um momento que a criança dorme, né? Aí ela pegou, mandou um momento que vídeo da elas têm pra filha, falar. e daí ela falou assim, nossa, como eu precisava conversar com alguém, eu não tenho ninguém, meu marido me largou, me trocou por uma menina de 20 anos. Meu Deus, Um menina, pau, E ela falou que cara. tava que sozinha babado. com 3 filhos. Meu Deus do Quantos céu. acontece isso, É né? verdade. Mas falando das histórias, gente, eu recebo muitas histórias. Eu falo que tem histórias que são tristes, tem histórias que são emocionantes, tem histórias que são engraçadas. Tem uma que me mandou esses dias que ela casou, construiu a casa no terreno da sogra. Ah, isso acontece bastante. Perigoso. E daí ela fala assim, eu construí a minha casa, eu trabalho fora, me ferro de trabalhar, ajudei meu marido a construir a casa, agora a gente tá pra separar, ele não quer pagar a minha parte. Aí ela mandou no final, será que eu boto fogo na casa? Aí eu falei, não. Eu ia dar essa Meu ideia. senhor Então, amado. eu falei, eu não ia dar manda essa pro ideia. Zico, né? Que o Zico eu ia ia- falar, coloca fogo. Cara, eu ia dar essa ideia. E eu recebo muitas histórias, assim, algumas são divertidas, algumas são histórias que realmente emocionam. Eu recebi uma também de uma mãe que ela começou a conversar comigo quando ela estava tentando engravidar, Sim. há muito tempo atrás. E aí, começo do ano, ela me mandou que ela e o marido entenderam que a maternidade poderia vir de várias maneiras. E acho que muitas pessoas começam a entender isso. Muitas mães que não conseguem gerar o seu filho conseguem perceber que às vezes a adoção é uma opção. Com certeza. Eu venho numa família que tem várias adoções, a gente sente as pessoas da mesma maneira, a gente foi criada todos iguais, tias, irmãs, enfim, e é o mesmo amor. E essas mães começam a virar acho que essa chave. E aí ela foi adotar uma menina de 2 anos e ela tinha irmãos, mais 2 irmãos. E ela e o marido pensaram que não iam separar essa família e adotaram os 2. Então eles estão com 3 crianças em casa. Ela falou, agora a gente tá numa bagunça gostosa, muito amor. A vida mudou, tipo, de cabeça pra baixo. Que legal. E eu recebo muitas histórias, assim, é muito, muito legal e gratificante, assim, sentir que elas me colocam como amiga, assim mesmo, Sim, né? sim. Mas, Uma Denise, conexão, né? Denise, não corre o risco desse rapaz de ter adotado uma menina de 20 também, que ele separou também? Pode ser, tadinho, né, Zico? Ele adotou a menina. Para, Zico. Adotou de 20. Olha, Mas acontece, né? acontece, adotou a menina de 20. Mas essas histórias que o pessoal compartilha com você conta elas no... Então, o que eu faço, assim, ó, se eu for contar, eu não coloco o nome. Ah, sim. A não ser que alguma fale que não tem problema, porque sabe quando que vem essas histórias? Porque eu abro muito caixinha de perguntas. E às vezes eu coloco, curta, comente, conte, desabafe. Daí vem os desabafos. Então sempre vem, eu vou até guardando algumas histórias assim. E aí eu tento não falar o nome se eu for contar alguma Sim. história, porque é a privacidade da pessoa. Claro. E realmente, sabe o que eu sinto? Que às vezes ela não quer falar alguma coisa muito íntima ou que ela vai se sentir julgada pra alguém próximo. Porque aí começa as fofocas em família, em amigos, que muitas vezes acontece. Verdade. E às vezes eles mandam lá como um desabafo mesmo, que não tem pra quem falar, não tem pra quem contar. E aí eu recebo isso e tento interagir ali sempre que eu posso, sempre que eu vejo. Porque às vezes um pouquinho que você fale é uma pessoa que está lá sozinha. Tem muitas mães que são sozinhas, que não tem ninguém pra conversar, pra desabafar. Então vira uma troca, né? Eu falo que o Instagram é uma troca, assim, acho que por isso que vem dando certo. E eu tenho tanto apoio dessas mulheres que sempre estão lá engajadas, conversando, comentando, interagindo, porque realmente é uma troca que eu tento fazer. Eu não sou melhor que nenhuma mãe, então eu tento trazer o meu melhor ali e elas trazem, às vezes, as histórias delas, que a gente aprende, e acho que é uma soma pra todo mundo. Mas pra deixar elas à vontade, você às vezes fala assim, mas meu marido é um traste também. Porque deixa à vontade, né? Mas não é que ele... Ela até saiu Ele de lá. foi embora. Olha, ele é Não embora. escutou. Se é pra Ele é ouvir isso, eu vou descendo. Pior que ele vai ouvir lá embaixo. Porque às vezes você tem que deixar ela à vontade. Não, aqui em casa é igual. Não, é igual, ele também não adianta. Não, mas sabe o que eu faço? Ele também não faz Olá, as tá coisas em filmando. casa. Estão falando de você saiu. Amor. Não, eu faço ao contrário. Eu gravo stories quando eu quero falar alguma coisa, ele fala assim, olha essa seguidora, olha o que o marido dela fez. Tadinha, porque ele deveria agir assim. Aí ele escuta e acha que é de seguidora, mas é pra ele daí. Muito Boa bom. forma, é uma boa Isso é forma. muito uma baita estratégia. Boa E estratégia. como é que, Denise, como é que Fala. a mulher, a mãe faz pra equilibrar a maternidade com o restante das áreas da vida dela? Porque é difícil, né? Pra mãe muda 100% da rotina dela, né? Como é que ela faz pra equilibrar isso, a carreira, a vida pessoal com a maternidade? Assim? O que eu falo? Que tem que ser o máximo
organizado e planejado. Por isso que o livro eu falo de planejamento, porque é a minha área de formação, planejamento estratégico, porque eu acredito muito que o planejamento facilita a vida, facilita a rotina, facilita o dia a dia, desde coisas pequenas, assim. Você escreveu uma lista lá do que você vai comprar no mercado, para você ir uma vez. Você deixar preparado algumas coisas, às vezes, na sexta, para durante a semana você não precisar ficar fazendo um monte de coisa, ter uma comida pronta, alguma coisa. Você organizar a rotina do teu filho na escola, as tuas coisas pessoais e profissionais. Eu gosto muito eu falo assim, quando você vai organizar a tua semana, o teu mês, você vai colocar no papel ou numa agenda eletrônica. Eu sou do tempo do papel ainda, né? Mas quem quiser agenda eletrônica, também, eu sou pergaminho. Dá pra pôr na Alexa, então. É verdade, hein? A Alexa resolve. A nossa Alexa, a gente não consegue nem tirar uma função que ela faz uma pergunta em 6 horas. A gente não consegue nem fazer isso. Imagine fazer a Alexa fazer uma agenda. Não tá dando certo. Mas, tem uma solução. Tem um geek aqui da Claro que vai te ajudar hoje. Só na Claro tem o geek que nos ajuda a configurar tudo e mais um pouco. Não, a gente tá com a Alexa. Até teu marido vai ser reconfigurado, né? Ele tá apanhando da Alexa lá em casa. E aí, você tirando isso da cabeça é como se você fizesse um download. Porque o que acontece? Se você não coloca no papel e não visualiza o que você tem pra fazer durante a semana, a tua rotina, da tua família, porque não é mais só a tua rotina. É com o teu filho, é você organizar com o teu marido, ou com quem te ajuda, a tua rede de apoio, quem vai pegar a criança na escola, quem que não vai. Então, toda essa logística, e você faz um download da tua cabeça, você coloca no papel, você visualiza, isso aí já tira um pouquinho da tua ansiedade. Porque uma das coisas que as mães começam a desenvolver é ansiedade, que desencadeia uma depressão, e vai desencadeando coisas de saúde mental e física. Por isso que eu bato tanto na tecla da saúde mental, da saúde física, de se cuidar, de olhar para si mesmo. Porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar das outras pessoas, do seu filho, do seu trabalho, da sua família, né? Sim. E você acaba tendo que fazer um trabalho de psicóloga também, porque acho que rola muito, não é meu lugar de fala, mas acho que rola muito da mulher confundir o papel da maternidade com o que ela é. O resumo dela é a maternidade. Ela vê que tem as outras coisas, né? Carreira, vida pessoal, tudo isso. E a gente fala que depois que o neném nasce, ele tem um período para ele entender que ele não faz mais parte da barriga da mãe. E a mãe também tem um período para ela entender que ela não é só mãe, que ela tem esse florescer mesmo, assim, que é voltar ao trabalho, que é muito difícil. Quer voltar para uma rotina de uma academia para cuidar do corpo, porque às vezes ela se culpa, eu tô deixando meu neném em casa, ou meu filho em casa para ir para uma academia, como se fosse uma coisa errada. Erro, né? E não é saúde, porque se ela não estiver bem, volta a falar como é que ela vai cuidar de outra pessoa, de outro ser. E falando sobre a questão de virar psicóloga, eu fui até fazer uma pós-graduação em psicanálise. Olha que legal. Porque eu senti essa necessidade, porque às vezes eu falava alguma coisa, eu falava, gente, se eu tô falando besteira, e às vezes essa pessoa tá tão sensível. Sabe quando a pessoa está muito sensível, ela vai numa igreja, eles arrancam o rim da pessoa? Sim. Porque assim, tem muitas igrejas que acolhem, mas tem umas que the usam... power, demanda, the power, demanda, the ferro, the bot. O coach também, que às vezes a pessoa tá numa fase tão sensível. Tem coach, Não, mas e ela vai tem que lá, estar tão sensível a ponto de ir pro coach que ela... Mas você entendeu que eles arrancam, tipo assim, tudo da pessoa porque ela está numa fragilidade. Então, eu entendi que às vezes elas chegavam em mim com uma fragilidade muito grande. E eu tenho que pensar o que eu estou falando para essas pessoas, porque às vezes eu não imagino o impacto que eu trago para ela. Quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou fazer um curso. Então, eu falei, eu vou me preparar também para isso, para essa área. Eu já tinha feito desenvolvimento humano, porque eu gosto dessa área do desenvolvimento humano, de entender mais sobre o ser humano, mas eu ainda fui fazer a psicanálise para realmente tentar entender um pouquinho mais e não falar besteira, né? Não falar pra ela, pode queimar a casa, queima. Usa gasolina que é mais fácil. O que você precisa? Mas se me pegasse num dia, né? O que você precisa pra queimar a casa? Já ia mandar queima, menina. Não, mas dependendo do momento, a Denise falou, não queima a casa. Falou, não, mas qual que é o número do E bombeiro? eu vi um vídeo teu falando dos homens, né? Dos legendários. Os que vão nas montanhas. Dos roteiros daí modernos. eu fiquei pensando, eu falei, gente, sério que os homens precisam? Eu acho muito legal que vão pra se conectar com fé. Eu não acho. Né? Interagir e tudo mais. Agora, o homem precisa subir na montanha pra saber que ele não precisa trair a esposa, que ele precisa ser um bom pai, um bom marido. Não, e na mala, ele vai pra aprender se na mala tem vaselina, tal, que pomada passadora. O kit completo. Não, ele vai pra Tem alguma coisa que a gente não tá sabendo. Ele vai pra lá pra saber se realmente ele quer ser um bom marido ser, ou não, né? Mas, hein, Denise, isso que a gente tá falando aqui sobre
redes sociais, né? Ao mesmo tempo que ajuda, eu acho que no passado atrapalhou muito essa questão de romantizar a maternidade, né? Porque o que postavam antigamente, assim, era de praxe postar a família linda, com a legenda bonita, o videozinho bonito, tudo lindo. E as pessoas olhavam e falavam, meu Deus do céu, essa menina tá com um neném de 6 meses, tá linda, maravilhosa, com corpo maravilhoso, tudo lindo. Ela não reclama, ela não fala nada. E em algum momento virou essa chave, assim, de que eu falar que eu estou cansada do meu dia com meu filho, que foi cansativo, que meu filho não dormiu à noite, você que está com criança pequena, que não dormiu à noite, que eu estou cansada, que eu queria um momento de paz. Acho que virou a chave e as mães entenderam que não é que ela odeia o filho, que ela odeia a maternidade. Só o mais novo, geralmente. Está né? Eu odeio o mais novo. A gente odeia o mais novo. O mais novo a gente quer que aprenda O rápido. do meio, a gente odeia o do meio. O do meio é sempre o coitado, né? Eu sou do meio. O do meio vira comediante. O do meio vira performer de alguma maneira. O do meio fica lá com a roupa do mais velho. Nossa. Vai repassando. Não, o primeiro tem mêsversário, o segundo, se tiver uma fotinha, muita Nossa. coisa. O terceiro, então. O último, então, coitadinho, lascou. Sacanagem. Cara, mas a mãe tem que entender, meu, que ela não é um super-herói, né, cara? Porque ela é a última a dormir, a primeira a acordar. E é mesmo. É difícil. E assim, ó, uma das coisas assim que acontece, que as pessoas não entendem das mães, que a gente fala da sobrecarga mesmo, é dos trabalhos invisíveis que acontecem com as mães. Por exemplo, assim, ó, a mãe tá lá pensando, o uniforme do meu filho tá pequeno, eu preciso ir na loja comprar. Ai, vai acabar a manteiga, eu preciso colocar na lista. Aí preciso chegar em casa, estender a roupa que eu coloquei na máquina pra... Sabe assim, parece que a cabeça não para. Sabe aquele filme de espíritos, assim, que dá... O Zico é assim, A cabeça do Zico é essa zona, só que não é de coisa boa. É assim. Não é pra resolver as coisas em casa, Não era só coisa útil, besteira. não. Você Pra falando colocar aqui. fogo na casa. Não, é você falando aqui, eu pensando, se a mulher manda um negócio, eu já peço Pix, faço oração. Cara, ganho dinheiro. O jeito que eu recebo de pedido de Pix, essa semana um cara me mandou assim: ai, oi moça, estou indo atrás de um emprego, você não me manda um Pix de 15 reais. Você, você entra no Instagram do cara, gente, você fala, poxa vida, né? Uns moleque novo querendo dar golpezinho. Mas o que mais recebo é pedido de Pix. É impressionante, né? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Vou deixar o meu Pix lá também, né? Eu faço. Que não para de subir o preço de tudo, né? Ó, hoje o papo é sobre maternidade. A Denise Herzer tá aqui com a gente. E você pode acompanhar tudo isso no YouTube também. Vai lá, youtube.com/programa Boa da Pan. Assiste a gente, deixe seu like aí. Tem a Vitória Rocha tá aqui com a gente. Ela é muito sensata. Qual é o arroba dela? Denise, qual é o seu Instagram? É Denise com S.Herzer. H-E-R-Z-E-R. Soletrar. Herzer. Ó, então vai lá, hein, Vitória. Segue já a nossa querida Denise. Lembrei do Luciano Huck, né? Soletre Denise Herzer. Não, é um saco. Toda vez que você vai ligar pra qualquer lugar, né? Pra ver conta, pra qualquer coisa, banco. Qual que é seu nome? Ah, Deus. Denise com S, H, D, homem, elefante. Aí eu falo também, que eu falo, cara, como é o nome? Eu falei, Zico, Tico? Zico, Vico, Zico, eu falei, Nilton, eu falei, Ezequiel, pronto. Eu ia perguntar isso, mas Ezequiel não tem Eu falei, pronto, acabou. Desculpa. Ezequiel, pronto. Mas, resolvi. Denise, pra muitas mães ouvem o Boa da Pan, né? Muitas mulheres que querem também se tornar mães. E também muitas filhas, né? Tem as suas mães aí, né? Quem tem a mãe do seu lado, né, Zico? Agradeça, porque isso é uma dádiva. Uma dádiva. E eu sei que nesse momento, como a gente comentou aqui, brincou, tirou sarro, tem muitas mães cansadas, né? Que, como você mesmo, né, ilustrou pra gente, o cenário, né, que é muito caótico de lidar com a carreira, a criançada, marido enchendo o saco, entre outras coisas. Amor, não. Qual mensagem você mandaria hoje, mandaria agora pra essas mães que estão ouvindo o Boa da Pan? Não case. Primeiro, não case pra não precisar ser mãe. Eu quero falar assim, não se cobre tanto, porque a gente acha que coloca um peso, nós mesmos, assim, vamos colocando tantas cargas em cima da nossa maternidade, da nossa rotina, do nosso dia a dia, e a gente tá aprendendo a ser mãe também, sabe? Então, é um aprendizado diário.
Tem dias que você vai estar muito disponível para o seu filho, tem dia que não vai estar tanto, e tudo bem, sabe? Acho que é um equilíbrio, é aproveitar os pequenos momentos, uma refeição em família, antes de dormir levar seu filho e fazer uma oração, ler uma historinha, realmente olhar nos olhos do seu filho quando ele sai da escola contando aquele monte de coisas que aconteceram durante o dia. Então esses pequenos momentos que fazem toda a diferença na maternidade. Então aproveite esse momento, olhe para você também, se cuide, porque conforme eu falei, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar de outra pessoa? Boa. Então cuida do teu corpo, da tua saúde mental, vai atrás assim de se olhar também, e as coisas vão acontecer. A maternidade, ela pode ser leve, mesmo com todo esse tumulto, tudo isso que acontece. E nesses dias das mães, assim, curta ao máximo seu filho. Quem tiver a sua mãe ao seu lado, curta. Quem não estiver, faz uma oração para sua mãe que se foi. Eu sei que não é fácil. É Dia das Mães, quando a gente perdeu uma pessoa que a gente ama tanto. E faça esse dia ser especial. E você que tem uma mãe perto de você aí, dá um carinho especial nela nesse dia, porque eu tenho certeza que ela merece. Boa. Olha só, hein? boa, Baita é isso. mensagem. Caraca, hein? Denise, o teu livro a galera pode encontrar onde? Tem na Livrarias Curitiba, tem em vários sites, tem tanto no site da Livrarias Curitiba, Literary Books, que é a editora que fez o meu livro. Então tem disponível aí em várias plataformas. No meu Instagram tem um link que você consegue comprar também. Excelente. E espero que quem comprar o livro aproveite ao máximo. Ele foi feito com muito carinho, muito amor aí, pensando em trazer um pouquinho de facilidade, de carinho aí no dia a dia dessas mães. Aqui, ó. Caraca. O livro Respira, Planeja e Não Pira, de Denise Herzer. Então, ó, tá vendo? Você que tá aqui no shopping, tá vindo assistir o Boa, Sim, tá tá passeando aqui do por aqui, lado. ó. Tem aqui uma loja, uma tem uma livraria de livraria Curitiba, do Curitiba, ladinho aqui da loja da da Claro. Claro. É. Compra lá. E amanhã tem sorteio no Boa da Pan. Amanhã é quinta, Tá, que tem as combinado. mães. Denise, mais uma vez quero agradecer demais a tua presença aqui no Boa da Pan. Pô, muito legal Muito ter bom. você aqui com a gente. Você que tem uma história muito bacana com a Jovem Pan, né? Primeira vencedora do prêmio Influenciador do Ano Jovem Pan, categoria família, né? Família, isso Família, mesmo. né? E eu espero que você volte mais vezes aqui no Boa. Ah, eu fico muito feliz. Eu falo que eu já sou de casa. Que E é mesmo. Já é mesmo. Sempre É de super casa. queridos comigo, e fiquei muito feliz com o prêmio, falando mais uma vez aí, foi realmente a cereja do bolo que faz toda a diferença para quem trabalha com internet. Ter esse reconhecimento é mais uma grande potência aí na área de comunicação. Muito obrigada, meninos, mais uma vez. A gente que agradece e aproveita que tá o maridão e o filho juntos. Sim. Já pede aí, ó, um celular novo aí, verdade. ó. Presente Dia das Mães. Da Claro. Isso, exatamente. Leva já um smartwatch, um iPhone. Chama quem você Aproveita, quiser. minha filha. Fica Ó, à o pessoal vontade. da Claro tá aqui. Denise, obrigado, viu? Obrigada. Salva de palmas, Denise Herzer aqui no Boa Terça-feira da aí, Pan. Sensacional. Ó, que legal, né? Fazer o Boa Fora Maravilha. tem dessas, né? Ó, É. aplausos e tudo Aplausos de mais. verdade.